Olá pessoal, tudo bem? Ótimo dia para você. Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos fazer então o estudo da lição de terça-feira? Antes disso, não se esqueça que este vídeo também está disponível na forma de podcast lá no Spotify. Só você procurar por podcast Confissões de Crente e aí você vai poder escutar, né? Às vezes é difícil a gente ficar vendo o vídeo no YouTube ou no Instagram. É só você também clicar aqui na descrição do vídeo que você tem os links para poder ser direcionado direto para lá, tá bom? Também não esquece de se inscrever e dar o joinha, que isso é importante para o canal, tá bom? Vamos então falar sobre a lição. Falando aqui sobre a lição dos jovens e dos adultos, eu vou começar pela lição dos jovens. O título é As Emoções de Jesus. Eu achei muito interessante, novamente, esse ponto de vista. Eu estou achando bem enriquecedor. E estudar o livro de Deuteronômio, né, pela perspectiva da lição da contexto bíblico jovem, da lição dos adultos, a gente consegue ver, né, duas visões diferentes sobre o mesmo assunto. E o texto vem falando sobre o conceito da impassibilidade, que muitas pessoas, muitos teólogos, acreditam que Deus não teria como ter sentimentos em relação ao seu povo. Ele não poderia responder, né, de forma emotiva ou desenvolver sentimentos pelas atitudes do seu povo. Então não haveria uma conexão pessoal entre Deus e o seu povo. O que parece um pouco meio sem noção, né? Para mim, pelo menos, porque Deus é um ser pessoal. Ele se conecta conosco como indivíduos. Tem muitas pessoas aí que andam falando que Deus ele tem um plano coletivo para a população e que ele não teria exatamente assim um plano individual para a sua vida, mas para o seu povo. Eu acho isso muito difícil de aceitar e acho essa uma ideia muito estranha, já que a Bíblia reforça que a salvação ela é individual. Então, se a salvação é individual, como é que Deus só teria um relacionamento com o povo, né, no sentido coletivo? Para mim não faz muito sentido. Então é importante que a gente entenda que Deus é um ser pessoal que tem um relacionamento comigo, que tem um relacionamento com você individualmente, tá bom? Também lembrei em alguns momentos sobre o que a gente estudou na lição do trimestre passado aqui do Jovem sobre sexualidade e a forma como Deus encara o seu relacionamento com o povo, né? Que ele usa a imagem do casamento. Então, toda vez que o povo peca e toda vez que o povo se afasta, ou toda vez que o povo se afastava de Deus, Deus respondia com o sentimento de um marido, no caso aí da relação do casamento, né, porque a sua igreja, o seu povo era a esposa, mas como alguém que foi traído e que ficou profundamente magoado com isso. E é por isso que Deus sempre usava os profetas para poder responder e mostrar para o povo o quanto ele estava ofendido e magoado. A gente tem o exemplo, por exemplo, do profeta Oséias, né, que Deus falou para ele casar com uma prostituta, que o traía o tempo inteiro, para que os sentimentos do profeta Oséias em relação à traição da sua esposa representassem o sentimento de Deus para com o seu povo, né? Então é muito importante que a gente entenda que Deus tem sentimentos, ele se conecta emocionalmente conosco e ele compartilha essas experiências conosco. Por isso que é importante também, gente, a gente se conectar com Deus nas nossas orações, sabe? Então, Deus entende o que a gente está passando, Ele conhece. Isso é muito importante. Já a lição dos adultos fala sobre o chamado de Abraão e a história de Abraão, né? E é importante e até interessante, né, que Deus chamou Abraão para cumprir a missão dele. E quando Deus chama Abraão, ele fala: sai da sua casa, da sua parentela, sai da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ele estava indo, né? Olha o tamanho da fé desse homem. Então, é muito interessante a gente ver como Deus usou Abraão, a sua família e os seus descendentes para que fosse um
povo, na verdade esse era o objetivo, né? Que fosse um povo que fosse levar as boas novas da salvação para todo mundo que estava ao redor. Na época ali de Abraão, do povo de Israel, Jesus não havia nascido, não havia morrido por nós ainda, mas ainda assim existia a promessa de um Messias, a promessa de esperança, a promessa de que um dia a gente viveria num mundo perfeito por causa do Messias, né? Então, Deus prometeu ao povo que ele abençoaria o povo, que ele usaria esse povo para ser um farol de esperança para as nações que estavam ao redor. E a gente vê que isso aconteceu, por exemplo, quando Davi era rei, quando Salomão era rei, que as pessoas viam a prosperidade do povo e se achegavam até ele, né? Então, Deus, eu achei tão interessante que a lição fala aqui, que por meio da semente de Abraão, Deus procurou preservar o conhecimento dele, da verdade, e difundir o conhecimento para o resto do mundo, e também que o povo fosse uma fonte de salvação. Então, é muito importante. Outra citação que a lição traz, que eu achei assim muito legal, sensacional, é que Jesus ele nos chama para ser o sal da terra. Mas o sal não tem efeito nenhum se ele não se misturar com alguma coisa. É só a partir do momento que ele se mistura com alguma substância que ele vai fazer diferença, que ele vai dar o sabor. Então, da mesma forma, Deus nos chama para essa missão de levar o evangelho como povo dele, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos nos conectar com as pessoas, para que nós possamos testemunhar do amor dele, para que as pessoas vejam como é diferente e como é significante você ter uma vida com Cristo, né? Então, eu acho isso muito legal. A influência pessoal é um poder, é extremamente poderoso, porque muitas vezes a gente prega muito mais com as nossas atitudes, assim como fez Abraão, assim como fez o rei Davi, o rei Salomão, é muito mais poderoso as nossas atitudes, muitas vezes, do que um sermão, do que palavras bonitas. As pessoas, muitas vezes, a única Bíblia que ela vai ler é o exemplo do seu próximo, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar disso aí. Tá certo, pessoal? Então a gente se encontra amanhã no estudo da lição de quarta, revisando mais uma vez a lição dos jovens e dos adultos. Até lá!